Bem, meus amigos, então, bom dia mais uma vez. Então, a ideia hoje é continuarmos aí com o nosso workshop do método Propaga, né, a parte 2. E aí, na semana passada, eu mostrei para vocês o método, né, o passo a passo, mostrei as referências, né, mostrei a plataforma que o Felipe desenvolveu, né, para facilitar a utilização do método. E aí, semana passada, eu falei a manhã toda e essa semana eu deixei para que vocês falem, né? E aí, cada um pegar aí um problema e aplicar o método Propaga para a gente discutir, né? Porque eu acredito que a gente só aprende fazendo, a gente só aprende colocando a mão na massa. Se ficar aquela lenga-lenga, aquele blá-blá-blá, mostrando um monte de símbolo maluco, um monte de... né? Acaba que você fica ali e não aprende nada, né? Então, acho que a gente aprende a fazendo. Pelo menos eu sou assim, né? Eu tenho que pegar e aplicar. Ah, entendi. O resultado, para mim, faz sentido, né? Então, então a ideia do nosso trabalho hoje é essa, né? Cada um apresentar aí o seu estudo de caso, uma coisa rápida, de 5 a 10 minutos, nada muito longo, só para a gente ver o resultado e discutir, né? Tá bom? Davi já tinha um negócio mais ou menos pronto, o artigo já foi até aprovado, então vamos começar por ele, que ele já... Não sei se o Davi vai apresentar o mesmo material, mas... É o mesmo. Né? Aquele estava ótimo, aquele que você fez. Vamos lá. Só confirmando aí se está Já aparecendo abriu. para vocês. Perfeito. Já. Esse foi um artigo que a gente tinha elaborado, né, juntamente com o professor Marcos e o professor Simões aí, para aplicação não, vamos parar com esse termo, abordagem. Exatamente. Abordagem, Exatamente. uma aplicação para uma Análise, né? consultoria. Uma análise. Análise, uma abordagem. Nunca aplicação, nunca. Não, nunca. aplicação não é uma boa palavra. Ofende o ouvido de quem é acadêmico. Exatamente. Interessante que eu fico com essa noia, e quando eu leio agora, eu faço a crítica também. Aplicação, acho que não. Mas é isso. E a ideia era de uma consultoria de RH, que um amigo meu ele tem aqui. Mas foi um caso que a gente simulou para um executivo de determinada indústria multinacional. Baseado nesse perfil, seria o meu modelo do problema. E dentro desse modelo, os critérios, quais seriam, quais os requisitos que esse candidato deveria ter. E aí existiam também quais seriam os rankings, as faixas que eu vou mostrar para vocês aqui. A parte de introdução, vou citar rápido, mas a gente fez uma abordagem desse ambiente corporativo, a exigência, por ser um posto de altíssimo nível, então a exigência e os requisitos deveriam ser cumpridos. Coloco uma referência aqui que eu já estou sendo cuidadoso agora em não mais citar, né? Segundo a orientação aí do professor, mas como estamos nesse processo aí de crescimento e ainda aprendendo a fazer essas citações e buscando referências. Então, na parte da fundamentação teórica, aquilo que a gente sempre fala, é interessante a gente entender qual é o recorte, né, para você extrair, aí sim, o seu modelo, mas é necessário entender esse contexto, quais são os elementos que circundam aquele ambiente, para, entendendo a necessidade, aí sim você desenhar um modelo. E muitas vezes a gente fica ansioso em querer fazer logo o modelo sem saber qual é o recorte. Exatamente. E aí fica sempre querendo jogar as variáveis para fechar um índice aqui, bater aquela resposta que você quer. E no mundo real isso não acontece. Não é para acontecer, né? E a gente não está brincando, a gente está usando uma metodologia para decidir, e não tentativa e erro. E se for tentativa e erro, não precisa ir por modelo. Não precisa aplicar nada. Que é muito mais complicado. E aí a gente fala dessa parte de multicritério, como é que funciona, fundamentou baseado no HP e gaussiano, porque a gente faz uma confrontação com o HP gaussiano e o Propaga. E aí eu pulo logo para cá, a gente fala da axiomática também, do método HP. Encontrei, professor, a tabela, aquele índice que a gente estava procurando, índice randômico. Encontrei.
Tu viu? É até 15, né? Muito bem fundamentado, mas não existe provas de que ele fez isso mesmo, mas aceitamos exatamente, que é um axioma, né? Você vê lá em qualquer lugar que você... Até no livro do próprio Saat, ele só tem lá o índice randômico e tal, e não tem demonstração nenhuma. Mas é interessante. E aí, na parte da metodologia, a gente aplicou aquele quadro que foi sugerido pelo professor Andrei, o professor Marcos pediu para a gente fazer essa abordagem. Eu gostei muito dessa parte de fluxo metodológico, só abrindo um parênteses aqui, professor, eu vou cumprir os 5 minutos, que o professor Daniel sempre fala, porque ajuda a estruturar o artigo e como você vai começar agora a puxar os tópicos e a sua fundamentação. E eu aprendi isso e venho praticando. E aí fala um pouco do gaussiano. E aí a gente usa o aplicativo que foi desenvolvido, o Excel lá do Baldini, né? E o interessante, eu vou pular logo para o Propaga, que é o objetivo. O interessante é que, depois que você entendeu quais seriam os requisitos necessários, que nesse caso aqui, a parte de conhecimento prático, a parte comportamental, experiência que essa pessoa deve ter em trabalhar com pessoas e gerir, né? Salário, e se essa pessoa foi indicado por alguém da empresa, então, baseado nisso, a gente gera o ranking dele, né? E aí a gente olha, o mais importante aqui nesse caso seria a parte comportamental. Então, isso depende de cada estrutura organizacional. O outro pode dizer que quer uma pessoa muito mais experiente. Nesse caso aqui, era a parte comportamental. E eu entendo que, por ser comportamental, aí está atrelado totalmente à cultura organizacional da empresa, né? Então, você olha uma parte estratégica misturada com um modelo matemático, né? E é interessante esse mix, a abordagem que o método consegue atingir várias camadas e vários temas. É tanto que, quando a gente olha alguns estudos bibliométricos, você olha, né, a diversidade de áreas que ele consegue abordar. E aí, nesse caso, deixa eu pegar aqui essa tela. Nesse caso aqui, baseado nessa estruturação, o candidato C, por ter uma melhor, já que o ranking maior, a pontuação maior seria dado pela parte de conhecimentos, né, comportamentais, habilidades comportamentais. Então, o candidato C, uma diferença até expressiva, né? Mesmo que eu tivesse dúvida entre o C e o A, eu saberia que o B, provavelmente, a gente não faria a escolha por ele. Mas, pois bem, para cumprir aí os 5 minutos, professor, a abordagem seria essa. Ficou muito legal, ficou muito... Esse artigo do Davi, ele fez por Simpep, foi aprovado, só que como lá havia uma limitação de quantidade de artigos, eu falei com o Davi, Davi, não tem problema, a gente manda para o Encontro Nacional de Modelagem, né, Computacional. Eu acho que já até passou, não passou, Davi? Passou. Agora? Passou, né? Então, já sabia que ia passar. Então... Foi aprovado. Então, ficou elas por elas, né? Não foi para o Simpep, mas foi para o... Toda vez que eu mando... Foi até bom, porque eu inseri agora o meu orientador de fato, o professor Simões. Isso, já que aí eu começo agora de fato. Naquele ele não entraria. Então, para mim, pelo menos, pontuou. E foi muito mais barato também, né? Eu paguei R$50, já que essa é também uma dificuldade para a gente aí, né? Que é a quantidade de eventos que você tem que participar e o custo agregado. O outro é 400 e bordoada. Então, esse aí é R$50 e é um bom evento também. Eu estou do CEGET até agora. Entendeu? Não, tu já pagou, Leandro? Eu vou pagar hoje, até dia 4. Veja bem, você só precisa pagar se você quiser apresentar. Sim, eu quero apresentar, se não apresentar, não entra no anal também do evento, né? Porque se você não quiser apresentar, se você não fizer questão de apresentar, eu já paguei. E a minha paga de todo mundo. Entendeu? Entendi. Então, se você quiser lá apresentar e tal, aí não tem jeito, tem que estar inscrito no evento. Mas eu acho que é bom apresentar, né? Para colocar no lápis a apresentação. O professor já disse que está pago, né? Se está pago, entra, né? O professor não vai abarcar. Vai entrar nos anais, vai entrar. Entendi.
Mas, não, o que o Leandro está falando é o seguinte, que no Lattes são duas entradas diferentes. Uma é trabalho Sim, a de publicado em análise apresentação. e outra é apresentação. Aí, realmente, se ele, né, quando ele apresenta, ele ganha lá um certificado, ganha um papel lá que ele apresentou. Aí são duas entradas diferentes no Lattes, né? Uma é que é trabalho publicado em anais de congresso e outra que é apresentação. Né? Eu vou ver isso aqui. Então, já que o senhor... Vou ver, mas eu estou pensando em parcelar esse negócio no cartão de crédito, daí perder de vista e vamos criar. Mas eu achei muito caro. Pô, nem o SBPO foi isso. O SBPO foi R$180. Pô. É caro, entendeu? Caro. Por causa da pandemia, eles abateram o preço do SBPO. Aí o CESDET está cobrando quase 400 pila. R$390. É caro, não é? Não. E assim, tem eventos muito mais caros, né? Por exemplo, você vê na Europa, nos Estados Unidos, é tudo de €500, $500 para cima. Né? Aquele lá da China, que foi $500 também? Pois é, $500, aí eu dei uma chorada, baixou para 300, né? Mas é isso, né? Não tem muito para onde correr. Né? Mas é isso, eu já paguei, então, assim, já está publicado, vai ser. Né? Agora, se você quiser apresentar, fizer questão de apresentar, tem que pagar também. Tá? Vamos lá, quem está pronto aí? Está pronto, Leandro? Pô, perguntei para o Leandro. Eu fiquei até 1h da manhã falando isso aqui. Então vamos lá. Cadê minha tela? E enquanto o Leandro começa a projetar aquele Top 6 2N, meu amigo, vim terminar agora pela manhã de assistir. Aquilo ali é bom. É bom? É difícil, bicho. Quantidade de etapas e... Caramba! Seleção do bodycam para utilização da Polícia do Rio de Janeiro. Gostei. Bodycam, ok. Gostei. Tá. O senhor está sendo vendido pelo título, tá vendo? Pois é. Parece que Leandro aprendeu direitinho negócio aí. Ó. O problema é a seleção do bodycam. Método, né, vai utilizar o Propaga. O contexto para utilizar na Polícia do Rio de Janeiro. É isso aí. Pronto. Ele já aprendeu a fazer um título. Né? Só pode colocar Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? A PEMERG. Pode ser. Mas tudo bem, vamos lá. Vai ser usado na Polícia Civil também. Tá bom. Então, coloca na Secretaria de Segurança do Rio, uma coisa assim. Né? Pode ser. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver o problema. Posso falar? Coloca aí no modo apresentação. Não está na apresentação. Foi não? Não, está o PowerPoint aberto, mas não está no modo apresentação ainda. Vai lá no canto. É que eu coloquei aqui. Só não apareceu aí, então. Calma aí. É porque você tem que compartilhar a tua... Descompartilha. Tu tem que compartilhar a tela inteira. Calma aí. Vou compartilhar de novo, então. No canto superior esquerdo. Compartilhar a tela. Tela cheia, janela. Janela, né? Ou tela cheia? Vai. A tela cheia, pronto. Isso, agora foi. Agora bota no modo apresentação. Ok. Aí, agora foi. Beleza. Então, o problema é a seleção de bodycam para a utilização da Polícia do Rio de Janeiro, né, através do método Propaga. O contexto é que, em 2019, a LERJ aprovou a instalação de câmeras nas viaturas da Polícia Militar, sendo que isso acabou não indo para frente. E agora, esse ano, foi aprovado a compra de 22 mil câmeras para a utilização dos uniformes da Polícia Militar e Civil e pelos agentes da Lei Seca, né, que vão ficar no uniforme, as câmeras. Já foi até feito, acho que a licitação no dia 28 de setembro, só que eu não consegui achar os dados da licitação. Aí, o que foi feito, então? A abordagem, eu selecionei as melhores câmeras de bodycam que estão no mercado, né? Eu pesquisei na internet quais são os melhores modelos, as melhores câmeras que estão sendo mais usadas nas polícias internacionalmente, e eu consegui, então, essas 7 alternativas de câmera, que é a Boblov, P70, Boblov C18 e as outras aqui. E, nos critérios, eu elenquei os critérios que eu tinha comum às câmeras. Um critério que eu queria ter colocado, e eu não coloquei, que foi o megapixel,
né, de cada câmera, eu não pude colocar porque as câmeras da Transcendent Drive Pro e a Vevo Movie HD 10X, eles não informam, né, o fabricante não informa a quantidade de megapixels. Então, o critério foi a resolução do vídeo, o armazenamento da câmera, o tempo de operação, o peso, porque acho que o peso é muito importante, já que vai estar em operação, vai estar no uniforme do soldado, né? Quanto menos peso, né? Menos coisa ele carrega. E o preço eu linkei pelos sites como Amazon e o chinês lá, que eu esqueci o nome agora. É AliExpress. E a importância para cada critério. Eu defini a importância da seguinte maneira. É claro que isso pode ser definido dependendo da necessidade da polícia, o que acha mais importante. Mas como a câmera ela serve para a gente captar todo o redor do policial, eu acredito que uma melhor resolução do vídeo é o mais importante. E é claro, eu coloquei 7 e seguido pelo armazenamento e tempo de operação. Porque o armazenamento também, a quantidade de dados que eu tenho que colocar e o tempo de operação, a quantidade, né, de tempo que ele pode operar. Então, para mim, são igualmente importantes. Se eu tiver muito tempo de operação e pouco armazenamento, eu não consigo armazenar tudo que está sendo gravado. Então, acho que os dois têm o mesmo peso. E o peso e o preço eu coloquei 5, porque nem sempre o preço ele me dá o melhor custo-benefício, o preço ele me dá a melhor opção. Se eu colocar o preço como o critério 7, de repente eu vou comprar a mais barata, mas não a mais eficiente. E aí eu rodei, né, no nossa ferramenta do Propaga, que está na web, que foi desenvolvido lá pelo IME, e ela me definiu os pesos, né, aqui, de acordo com o que a gente informou antes, que aqui a resolução do vídeo ficou com 0,24, armazenamento tempo de operação 0,21, peso e preço 0,17. E a gente pode ver aqui o que a gente informou, né, e quem venceu. A que venceu foi a Bogov C18, que não tem a melhor resolução. A melhor resolução é a da Instago, só que a Instago ela custa R$ 2.300, perto do preço que eu informei das outras câmeras. Ela é muito mais cara, então realmente, mesmo assim ela não ficou em último, mesmo assim ela justifica ela não estar em primeiro, mesmo com a melhor resolução. E o armazenamento da Bogov é 64, é o maior que tem. O tempo de operação, ele também não é o maior que a gente tem, mas é um tempo de operação mediano. E o peso dela também, ela é mais pesada. Mas as outras vantagens que foi apontada pelos critérios foi do Propaga escolher ela como a melhor câmera. E basicamente é isso. E aí, o que tu achou desse resultado? Tu achou que deu coerente, não deu? Eu achei coerente, pô. Porque não adianta só a gente mastigar os números, né? A gente tem que mastigar os números e depois, né, fazer uma análise se esse resultado deu coerente ou não. Eu achei coerente por causa que o preço dela, se você ver aqui, é o mais baixo, é o segundo mais baixo, né? O mais baixo é a nossa segunda posição. E além disso, ela tem a segunda resolução, né? E ela tem a memória, a capacidade de armazenamento muito alta. Então, se a gente comparar com as outras, realmente ela parece ser a melhor eficiência em custo-benefício. Porque você vê que a outra, né, embora o preço tenha um peso relevante, mas você vê que a outra, a mais barata, é menos da metade do preço, né? R$180, não é isso? Sim, R$180. É a mais leve também. Quer dizer, ela é menos da metade do preço e ela tem quase um quarto do peso, né, da massa. Sim. Então, quer dizer... Só que a resolução dela é menor, né? Uhum. E o tempo de operação dela é meia hora menor. Então, isso impactou para ela ficar em segundo. Pois é. Então, você observa que mesmo ela sendo mais barata e mais leve, ela não ficou em primeiro, né? Então, realmente... Tendo em vista que o peso e o preço são os critérios com peso mais baixo. Talvez se o peso e o preço tivesse critério mais alto, ela estaria em primeiro. Mas de acordo com o que a gente modelou,
Ela Porque você jogando a resolução lá para cima, quando você olha a nota por critério da segunda colocada aqui, ó. Quando você olha a proporção dela para a primeira, né? No primeiro, na primeira coluna. Isso. Aqui. Aí você já viu onde ela você perdeu. colocou como relevante, né? Esse critério da resolução. E ela tem a menor resolução, ela perdeu aqui. Gostei desse problema, Leandro. Ficou bacana. Aí dá um artigozinho bem honesto, pô. Não dá aquele artigão e tal, mas, né? Sim, vai ser uma aplicação simples, né? Uma aplicação não, simples. Não, aplicação não, uma abordagem. Uma abordagem, Uma abordagem simples. É mais uma linhazinha aí para o Lattes, né? É mais uma... eu achei bem, dá para a gente mandar para algum lugar. Beleza. Dá para a gente trabalhar nele. Tem potencial. Né? Beleza. Parabéns. Bacana. Ultimamente, eu nunca dei tanta importância a cada linha do Lattes como agora. Interessante. Pois você olha assim, aí você vê ó, as referências, né? Turma, tudo... Caramba, tem que escrever. Falar nisso, o professor Daniel enviou para o senhor, professor? Eu já fiz lá, cara. Mandou. Fala, Leandro. Eu coloquei curso de Cabo e Terra, mas acho que eu vou colocar também. Como é que é? Eu só não coloquei curso de Cabo e Terra. Tudo o resto que eu fiz na minha vida, eu coloquei lá. Coloca assim, mano. Bota assim. Mas eu tô pensando em colocar o de Cabo também. Colocar o Chico ali. Eu tenho curso, eu guardo tudo. Eu tenho certificado desde 2004. O meu eu tenho. Oficial de inteligência, eu tenho tudo lá. Tá tudo lá no meu lado. Claro. Vem aqui. Vamos lá, Leandro Carvalho. O outro Leandro, tá pronto? Tem alguma coisa aí? Sim, professor. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Como é que tá a filha? Tá tudo bem? Tá deixando você dormir? Tá bem, professor. Tá dormindo? Dorme mais de dia do que de noite. Então tá bom. Pô. Se não for assim, não tem graça. Pra que ser pai desse jeito? Exatamente. Se não for para passar a noite acordada, eu nem quero. Pô. E, na verdade, a minha segunda... Eu tenho um filho, né, de 5 anos, e agora tem minha filha. E meu filho, eu lembro que eu fui dormir mesmo uma noite inteira quando ele tinha uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu espero que com ela não seja assim. Seja melhor. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ordenação. Tá vendo aí, professor? Vocês estão vendo? Coloca aí no modo apresentação. Vou pensar aqui. Ordenação de modelo de redes neurais a partir do método Propaga. Uma aplicação, computação efetiva. Tá bom, afetiva. Vamos lá. Afetiva. Isso. Que então, interessante. Explica esse problema para a gente. Então, professor, é o seguinte, o início do título é praticamente igual do outro artigo, né, que a gente escreveu. Isso. Mas agora o problema é outro. Isso, é totalmente diferente, né? Depois eu vou explicar com mais detalhes a aplicação e mostrar também o que foi feito, né? Então, já gostei ordenação, do tema, né, de modelos de redes neurais a partir do método Propaga, uma aplicação à computação afetiva. Então, introdução ao problema, né? A computação afetiva, né, Affective Computing, é uma área de pesquisa que compreende a criação de sistemas que são capazes de reconhecer, interpretar e simular emoções através de vários contextos, tais como extração de emoções em vídeo, áudio, imagem e texto, né, propriamente dito. Esse trabalho tem como objetivo a criação de um algoritmo capaz de classificar as frases extraídas do database IMDb, né, Internet Movie Database, e realizar a predição, estimando se a série, né, a série que eu digo é uma série mesmo, Netflix, da Amazon, né, se ela tem possibilidade de ser renovada, né, ou cancelada pela produtora, baseando-se em comentários extraídos dessa base de dados que é o IMDb. Então, o IMDb é uma base de dados onde as pessoas vão lá e comentam sobre as séries, né, filmes, enfim. Aí, através disso, a gente analisou, né, esses comentários e criamos um algoritmo onde ele consegue predizer, né, baseado nos comentários, se a série vai ser renovada ou não. Né? Então, isso aqui seria mais uma introdução ao problema. Motivação. A indústria cinematográfica investe bilhões em filmes, né, e séries em todo o mundo. Somente nos Estados Unidos são investidos anualmente mais de 20 bilhões de dólares, segundo a Motion Picture Association of America.
que coordena 5 maiores produtores de séries e filmes dos Estados Unidos. Essas informações implicam na importância de minimizar os riscos, né, envolvidos na continuação de uma série. Uma das maneiras de avaliar o impacto de uma série na audiência é através da análise da repercussão dela, né, em sites sobre cinema e cultura, enfim, cultura pop. Sites como o IMDb, que é uma base de dados de comentários de filmes e séries, fornecem informações que implicam em maior previsibilidade de performance das séries, representando ganhos significativos, tendo em vista os altos valores investidos. Com base nessas informações, foi criado um classificador de séries capaz de predizer qual a probabilidade de uma série ser renovada ou cancelada para as próximas temporadas. Então, isso aqui seria a motivação. Aqui eu só coloquei o resultado final, né, depois que eu rodei no Propaga. Aqui tem os pesos, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui tem os pesos. Então, uma coisa interessante, porque eu estou usando as métricas: sensibilidade, acurácia, precisão e FM score, né? Então, para mim, o peso maior é na sensibilidade, né? Se você pegar um outro pesquisador, ele pode ver as métricas de forma diferente, né? Então, isso pode afetar o algoritmo, né? Então, depois que eu rodei, né, aqui eu usei algumas redes neurais, eu usei o Navy Bayes, o Random Forest, né, o gradiente descendente, o SVM, que é o Support Vector Classifier, e regressão logística, tá? Depois que eu rodei, o Navy Bayes foi o que melhor teve a pontuação, tá? E isso realmente bateu com que a gente rodou no software, né? Então, realmente deu igual, praticamente igual, tá? Aí, aqui, professor, eu queria mostrar também a aplicação mesmo que a gente fez, tá? Então, e aqui seria o fim. Aí, deixa eu entrar, né? Aqui, só explicando, é o seguinte... O Leandro só chega de voadora, né, meu? O Leandro, pô, faz... Né? Mas esse cidadão aí, ele não sabe brincar, não. Ele só chega de voadora, ele só chega... Tô com vergonha de apresentar meu problema, pô, depois desse. Eu tô quase deletando a minha apresentação aqui. Caraca. Professor, da próxima vez, eu coloco ele por último, professor. Fingi que a internet caiu aqui. Chega o pra não Adilson, apresentar. né? Eu quero escolher 4 canecas para tomar café lá no... Aí eu apliquei o propaganda. Caraca. Então, pessoal, é o seguinte, esse trabalho está dando os créditos aos envolvidos. Eu não desenvolvi sozinho, tá? Então, aqui foi um trabalho em uma das matérias do mestrado, né, aqui na Unicamp. Então, tem a participação da Carolina, né, da Jéssica, eu e a Paola, né, sobre a coordenação da professora Paula, tá? Então, aqui é a cara A gente não está vendo mais criou, nada, né? ainda tá no PowerPoint ainda. Você tem que compartilhar a tua tela. Ah, não tá? Não, compartilha aí, stop share. Compartilhar a área de trabalho. Compartilha a tua tela toda. Tá, aqui, ó. Estão vendo agora? Agora tá, então, foi. Esse aqui, né, é o site que a gente criou. Então, aqui eu falando novamente, está o nome dos envolvidos, né, no projeto, tá? Então, isso aqui foi desenvolvido o ano passado. Então, como que ele funciona, tá? Aqui eu coloco a série que eu quero, né? Enfim, saber se vai ser renovada ou cancelada, tá? Então, quando eu jogo aqui uma série, enfim, eu dou um descobrir. Vamos ver. Ele estava com bug, tá, professor? Preciso corrigir isso. Mas, enfim, enquanto isso, ele está processando. Aqui eu falo um pouquinho a gente fala um pouquinho, né? Enfim, da introdução do problema, a motivação, os classificadores, né, que a gente usou, tá? Aqui falando um pouquinho de cada classificador, tá? A metodologia que a gente usou, tá? Explicando um pouquinho da metodologia. Depois eu disponibilizo o link também. Análise dos resultados. Então, a gente pegou algumas séries, né? E aqui tem as análises, né? Enfim, dos resultados de algumas séries que a gente usou, né, como modelo, tá? Aqui, conclusão, né? Conclusão do trabalho. Lições aprendidas, tá? O que a gente deve melhorar agora, caso a gente continue trabalhando nesse projeto. Oi? Como é que vocês consideraram, por exemplo, o erro de leitura nesse caso aí? Como é feito? Na verdade, quando a gente trabalha com textos, né? Os erros seriam as bag of words, né? A gente faz um filtro de algumas coisas, né? A gente tira algumas palavras, né? Que ela acaba não ajudando e sim atrapalhando o algoritmo.
tipo a, o, com. Então, assim, a gente usou muito isso para tratar o algoritmo, tá? Tudo bom. Parabéns aí, Leandro. E aí aqui tem as referências, né? E aqui tá os links, né? De toda a programação e tudo mais. Vamos ver se ela... Deixa eu colocar uma outra série aqui para ver se ela roda. Ah, tá. Aqui, ó. Peraí, agora foi. Me explica melhor. Então, Essa ferramenta que vocês fizeram, esse software aí, ele foi pensado para quê? Ele resolve qual problema? na verdade, baseado nesses dados, nesses comentários, por exemplo, uma produtora, né, enfim, de série, ela pode pegar os comentários, né? Vamos supor que o The Big Bang Theory tem lá a 4ª edição. Eles querem saber, será que o pessoal está gostando? Será que a gente deve... Aceitação do público. Aceitação, isso. Então, a gente tem essas bases de dados, de comentários. Então, esse algoritmo, ele pega esses comentários, né, gerais e processa. E a saída para a gente é isso, ó, baseado nos comentários, né, do pessoal, essa série deve ser renovada porque o pessoal está gostando, né? Não, entendi. Entendeu? Então, esse é o intuito. A gente Como coloca se fosse aqui... o Ibope daquela série. Isso mesmo. O interessante, Leandro, que também você pegar alguns sites, pegando o gancho da tua apresentação, tipo esses sites meio que coloca coisas meio pirata na internet, sempre tem a aba comentário, né? Um site livre e tal. O Netflix não tem. Você não comenta, né, no Netflix. Mas digamos que eles coloquem uma aba lá, comentário lá, e começa a filtrar o comentário. Eles conseguem filtrar diretamente a aceitação do público pelos comentários. Né? O Netflix eles fazem a aceitação do público por aquele joinha só, né? Mas eu achei bem interessante, cara. É verdade, de dá fato, para usar isso, né? professor, a abordagem do Leandro deve sair desse grupo aqui. Vamos tirar. Não dá, não. A régua do cidadão é alta. Tira. Peraí, Leandro. E aí você usou o quê? Você usou redes neurais? Você usou o quê? Isso, redes neurais. Redes neurais, tudo a programação foi em Python. Redes neurais convolucionais? Isso mesmo, professor. E, na verdade, eu estou trabalhando nesse projeto ainda, né, a fim de melhorar a acurácia, tá? Se a gente olhar os resultados... Interessante. Peraí. Por exemplo, tem Game of Thrones, né? Status atual, né? Foi finalizado. Essa série não teve mais continuação. Porém, o software, né? Ele disse que 72% deveria ser renovada, né? Então, assim, a gente precisa melhorar ainda, né? A acurácia da rede neural. Também deve ser considerado o tamanho de amostra, né, Leandro? Isso, assim, eu não tenho um poder computacional muito grande, né? Eu rodo na minha máquina, eu tenho limitações. Então, assim, a quantidade de comentários, enfim, é pequena, né? Só que é muito mais fácil eu tratar, né, textos do que imagens, que foi o outro trabalho, né? O trabalho, quando você trata imagens, o poder computacional tem que ser muito maior. Muito grande, Quando é textos, isso facilita, né? Então, faz um teste mining, faz um teste mining. Só dar informação, o Game of Thrones vai lançar agora ano que vem uma série spin-off dele, tá? Contando o passado da Dança dos Dragões e tal, justamente pelo grande sucesso que ela fez. Eles estão lançando outra seriado que vai ter várias temporadas também ambientado no Game of Thrones. O que é interessante que o seu modelo já previa que as pessoas queriam uma renovação. Então, ele cria uma renovação e está de acordo com o que o mercado está fazendo, né? O mercado de filmes e séries. Eles estão fazendo outra série, agora contando o passado, as histórias de Targaryen, mas é no mesmo ambiente para conseguir captar esse público de novo. Sim. Muito bom, gostei. Útil, né? Gostei. E aí, Leandro, você aplicou o Propaga e bateu com essa ferramenta que você criou com os seus amigos lá. Sim, quer ver? Tá travando. É interessante, né? Quando a gente roda e quer dizer que mostra que há uma coerência, né, na ferramenta, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, quando a gente rodou, né, o Navy Buys... Ficou com a maior acurácia. Acurácia, e se a gente vir aqui no... Vocês estão vendo agora a apresentação, não? Não, estou vendo ainda o software. Espera aí, deixa eu parar e colocar ela aqui. O Navy Buys ficou com 84% de acurácia. Rapaz, não é que bateu mesmo? Tá vendo? Navy Buys foi o que a gente teve melhor...
muito bom. Esse teu trabalho aí também, dá para a gente tentar alguma coisa internacional, hein, o Leandro? Vamos sim, professor, vamos sim. Eu vou melhorar aqui algumas coisas, né? Corrigir algumas falhas e vamos sim, professor. Parabéns, Leandro. Parabéns. Obrigado, Davi. Sensacional, sensacional. Graças a Deus que eu já apresentei o meu, lascou o Vilarinho, velho. Pô, ferrou agora, hein, cara. Não, agora o Adilson vai mostrar. Agora o Adilson vai mostrar 5 modelos de bananada. Qual é a bananada mais... Pô, caraca aí. Pô, Leandro. O que é melhor? Acho que na próxima vez eu vou ser o primeiro. Uma paçoca, uma bananada, Pô, brincadeira aí. Não, mas muito bom, Leandro. Vamos trabalhar nesse... Você já sabe mais ou menos qual é a estrutura, né? Aquela mesma estrutura que você fez lá no Simpep. Né? Tá bom. A gente faz um em português, manda para algum lugar em português e depois a gente passa para o inglês e manda para um evento internacional. Tá bom, seu sábado, hein, professor? Abriu um sorrisão, ganhou o sábado já. Pois é, rapaz. Olha, jogou a rede, o peixe estava... Mas o ato não foi o peixe estar lá, foi ter jogado a rede. Pois é, joguei a rede para pegar umas sardinhas, né, cara? Veio um badejo, né, meu? Vilarinho, te lascasse, Vilarinho. Caraca, mano. Pô, vambora. Acho que vou aproveitar o embalo já. Já aproveita o embalo, já aproveita, já tá lascado mesmo, então... E que é um peido para quem tá cagado. Vambora, então. Vou apresentar aqui a tela. Pô, Leandro, parabéns, cara. Ficou muito legal esse trabalho. O trabalho obrigado, muito bom. Mas eu acho muito interessante a visão das pessoas quando nasce uma coisa que é improvável ao ser. Por exemplo, esse assunto não é tangente à minha área. Não é. Mas quando você olha e ele explica, de fato, é muito coerente. Faz todo sentido. E você vê, é o que eu falo, né? É aí que está a força do grupo de pesquisa, né? Porque todo mundo aprende com todo mundo. Né? Todo mundo aprende com todo mundo. Entendeu? Vamos lá. Impressora 3D para empresa de consultoria e engenharia mecânica. Através também é pênalti, hein? Se algum aluno do professor Simone escrever qualquer coisa através para ele, lascou. Ele odeia a palavra através. Eu tinha colocado uma abordagem do método Propaga, mas eu falei, uma abordagem dá para substituir por através, é uma palavra só. Através, ele diz que é passar por dentro. Através não é... Né? É por meio de, por intermédio de. Beleza. Eu nunca uso através. Vilarinho, parece que o teu dia hoje... Escolha da impressora 3D para impressionar mecânica por meio do método Propaga. Ok, vamos lá. Então, bom dia, né, pessoal? Primeiro, todo mundo aí. Vou falar um pouquinho desse problema aqui. A motivação é a seguinte... Conversando com os amigos meus lá da engenharia mecânica, né, que são membros da Meta, a empresa júnior lá da UF. Primeiro, eles ficam falando que engenheiro de produção só faz planilha. E segundo, a gente está com esse problema, a gente não, eles, né, porque eu não sou mais da empresa, eles estão com esse problema de buscar a compra de uma impressora 3D. E o que acontece? Lá, o pessoal da engenharia mecânica tem esse serviço de prototipagem com impressão 3D, né? Que é para basicamente tirar a ideia do cliente do papel e transformar num algo real. Então, o que acontece? O pessoal lá faz a modelagem 3D a partir de um software CAD, só que na hora de fazer a impressão, de fato, eles terceirizam, porque não tem uma impressora 3D lá. Então, isso acaba sendo caro demais e acaba também não tendo retorno estratégico para a empresa, que o principal foco de uma empresa júnior é formar os membros, capacitar os membros. Então, se eu estou terceirizando, dando para outra pessoa fazer o manuseio da impressora 3D e tudo mais, os meus membros não estão tendo esse desenvolvimento. Então, isso acaba sendo ruim para mim, que eu estou formando profissionais que não vão saber manusear uma impressora 3D, no caso. Então, tem esses dois problemas aí do custo e do retorno estratégico mesmo para a empresa. Então, o que acontece, pessoal? Eu não sou engenheiro mecânico, né? Sou aluno de engenharia de produção da UF, mas pelo que eu estava conversando com o pessoal e o que eu estava pesquisando de impressora 3D,
assim, são muitos critérios que podem estar envolvidos na compra de uma impressora 3D, mas os principais são esses, assim, né? Principalmente para uma compra imediata, né? Que é o que está se precisando agora. Tá saindo muito serviço desse de prototipagem de impressão 3D e está tendo que terceirizar. Então, a urgência é alta, né? Para compra. Então, principalmente por essa urgência alta, eu selecionei esses critérios aqui, que são a área de impressão, o software que vai estar ali por trás da impressora 3D, os tipos de materiais que ela é capaz de imprimir, o preço, né, que é o mais importante, principalmente no contexto de uma empresa júnior que tem recursos limitadíssimos, né, e a temperatura do bico de extrusão. Então, o que acontece? Como eu falei, eu podia analisar aqui diversos outros critérios, como a vibração da impressora, o ruído, enfim, diversas outras questões que a durabilidade também, que talvez seriam mais interessantes eu analisar se eu fosse comprar em, de repente, grandes quantidades, ou então pensando num prazo maior, se eu não tivesse com um prazo tão apertado. Então, com relação à área de impressão, por exemplo, isso aqui me permite imprimir objetos maiores ou menores, né? Com maior precisão ou menos precisão. O software é um critério qualitativo, porque isso vai depender de quem vai estar usando a impressora, de quem vai estar manuseando. Cada impressora tem um tipo de software diferente e pode ser do agrado ou não da pessoa, mas é um critério mais qualitativo que a gente vai usar lá no Propaga. Os tipos de materiais, que aí podem ser diversos, né? Pode ser nylon, pode ser PET, pode ser, enfim, FDM, tem vários tipos de materiais que podem ser usados, e aí depende também para cada tipo de material que você vai estar fabricando, se for uma peça menor que você está imprimindo, um tipo de material, enfim. O preço, né, que é um critério quantitativo clássico, e a temperatura do bico, que também é um critério quantitativo. Porque o que acontece? A temperatura do bico, a maioria das impressoras, na verdade, vão chegar até 250 graus de temperatura no bico, de extrusão. Mas alguns materiais, tipo o nylon, por exemplo, você precisa de uma temperatura mais elevada, chegando até 270 graus Celsius. Então, a média ali, a maioria delas ficaram em 250 das minhas alternativas e uma ou outra ficou em 270. Então, beleza. Aí, eu fiz a avaliação utilizando o método Propaga. As minhas alternativas são essas aqui, esses 5 modelos de impressoras mais utilizados que eu peguei lá no mercado. E dentre essas, tem uma só que é fabricada no Brasil, que é essa DHG3, que inclusive é a que tem o maior preço. Eu fiquei até meio... achei estranho isso. Talvez seja questão de impostos e tudo mais. Mas as outras que não são fabricadas no Brasil têm um preço mais acessível. Enfim. E aí, aqui a avaliação que eu fiz, né? E aí a gente pode ver os meus critérios com as notas e os pesos. Como eu falei, o critério preço teve o maior peso, né? Seguido da temperatura do bico, que é muito importante, porque se a gente quiser fazer a impressão em diversos tipos de materiais, é legal que a gente tenha um bico de extrusão com uma elevada temperatura. Os tipos de materiais, seguido do bico, né? Como eu falei, a gente tem, lá eles têm esse desejo de imprimir diversos tipos de materiais. A área de impressão já não é tão importante, porque lá é um espaço reduzido, primeiro, para se colocar a impressora. A mesa de suporte não tem uma área tão grande. E segundo, que os projetos que eles fazem lá, a maioria dos projetos são protótipos menores. Então, não tem necessidade de ter uma grande área de impressão. E são projetos menores com impressão mais detalhada. E o software, ele teve menor peso aqui, porque, na verdade, o software era uma questão mais de preferência de quem vai estar manuseando, né? Não representa, assim, pela minha pesquisa, não representa nenhuma finalidade, assim, bem prática para a impressão, não, para a qualidade da impressão. É mais por questão de manuseio. E aí, a gente teve aqui a nota final, que a impressora, a melhor ranqueada, foi a Anycubic Photon S, que é essa daqui que eu botei na imagem, com a nota final de 7,43. E aqui eu achei bem razoável a resposta, né, do método Propaga. A única questão que talvez não é que eu discordasse, mas é que, por exemplo, a segunda colocada foi essa Creality CR10SS.
ela ficou em segundo colocado porque, primeiro, o tipo de material, ela ficou com uma nota bem alta e com relação à área de impressão, ela também ficou com uma nota bem alta, apesar de não ser um critério tão importante. Mas, com relação ao preço, ela é bem cara, assim. Ela custa R$ 6.500, ao passo que eu tenho outras de 2.300, enfim. E o ganho dela, por exemplo, em temperatura de bico, ele é semelhante aos demais. Realmente, a que se destaca é a N-Cubic. Tipos de materiais, ela é igual a N-Cubic, mas ela é bem superior às outras. Só que, com relação ao preço, ela é bem cara, assim. Então, de repente, eu não sei se, para o contexto de empresa júnior com recursos limitados, eu não sei se talvez essa alternativa segunda seria escolhida, né? Vamos supor que precisasse de 2 modelos diferentes. Mas, enfim, a resposta do modelo foi essa aqui. E eu fiz uma aplicação bem direta mesmo. Aplicação não. Fiz uma abordagem bem direta para a tomada de decisão estratégica da empresa lá. E os resultados foram esses, pessoal. Gostei. Não, esse seu trabalho ficou bem honesto, ficou bem. A Paula fez um parecido, só que ela usou, acho que foi o Electrimor. A Paula fez um com o professor Daniel, até que é especialista nessa área de manufatura aditiva. Legal. E esse trabalho da Paula foi publicado num evento que eu não me lembro onde, no ano passado, aqui no Brasil, e foi publicado no RedM também, que é um grande evento internacional de multicritério. Foi exatamente isso, para escolher uma impressora para fazer lá um problema, lá não me lembro agora de cabeça. Né? Mas esse teu trabalho dá liga também, dá para a gente trabalhar nele. Eu acho que se der uma refinada em um ponto ou outro, eu acho que de repente sai alguma coisinha assim. Vamos começar a trabalhar nele essa semana. Show de bola. Ô, Adilson, posso tirar uma duvidazinha rápida contigo, cara? Pode sim, pode sim. Parabéns aí pelo trabalho. Vocês consideraram no envolvimento da pesquisa tanto impressora por filamento quanto por resina? Ou vocês fizeram alguma distinção a respeito disso? Na verdade, a gente não fez essa diferenciação. Quem falou? Foi o Leandro? Foi o Brian. Foi o Brian. A gente não fez essa diferenciação. Mas eu não pensei nisso, né? O ideal é realmente, como eu não sou da área de mecânica, tá ali mais próximo com quem é, para ver se realmente essa diferenciação é importante ou não para o contexto de lá. Porque a única de resina foi a vencedora, né? Sim, foi a vencedora. Entendi. Porque eu não sei se pode influenciar no resultado, né? Talvez. Eu vou pegar um bonde também. O tempo de processamento, você não tem como considerar isso, não? Então, por exemplo, porque você falou que por exemplo, a segunda, né, era mais cara, né? Aí talvez com o preço da segunda era melhor você ter 2 da primeira. Mas se a segunda processa 4 vezes mais rápido do que a primeira, é melhor ter uma da segunda do que 2 da primeira. Justamente. Então, como eu falei, são vários critérios que ainda podem ser incorporados aqui, né, nesse modelo, nessa análise. Mas tempo de processamento foi um que eu não achei interessante colocar, por quê? O que acontece? São projetos de consultoria, certo? E antes da gente vender o projeto, fechar o projeto, o pessoal ele faz toda uma metodologia lá estruturada, com prazos e tudo mais. E aí a questão do tempo de processamento da impressora seria uma questão de ajuste da metodologia. Óbvio que mais curto para entregar o projeto, enfim. Mas eu acho que isso daí é questão de alinhamento, talvez, com o cliente. Mas, assim, para enriquecer a análise, pode entrar também o tempo de processamento. Você pode também verificar, rodar, né, o software, utilizando apenas impressoras do tipo de resina e outros modelos de apenas filamento, e comparar, né, para ver se esses resultados vão fazer alguma alteração. Provavelmente vai, porque as características da impressora 3D em resina, são diferentes, né, da de filamento. Sim. É interessante. Seria interessante ver isso sim, o Brian. Até porque, não sei, de repente, não sei qual está o contexto atual lá, mas de repente precisa de uma específica para resina e outra para outro tipo de material, não sei. Acho que você consegue até fazer aí 2 artigos, sai 2 artigos até, né? Um só para resina, um só para filamento. Porque até mesmo vai influenciar na quantidade de materiais, né? Vai fazer uma... Gostei, o Brian pegou a visão, né? O Brian
Gostei O dela. Brian, pô, foi sagaz, verdade. Já faz 2 aí, porque os teus dados, a tua introdução, o teu desenvolvimento vai ser o mesmo, só vai mudar o estudo de caso ali, a aplicação. Mas, cara, parabéns, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, Brian, obrigado. Obrigado aí, pessoal. Inclusive, eu já vou fazer até melhor, já vou colocar o Brian junto com a Dilson nesse pacote, para os dois fazerem esses 2 artigos. Pô, aí, vambora. Vambora, estamos aqui, ó. Já fica os dois ganham, pô. Inclusive já tem até de materiais, qual o melhor tipo de filamento pronto aí. O Brian já estudou esse assunto, foi o TCC dele ano passado. Perfeito. Então, já coloca os 2 juntos aí. Mandei recente um para o CIMAP agora, para a revista sobre filamentos. Acabou, tá resolvido. Depois me manda, o Brian, trabalho para dar uma lida. Tá. Deixa ele só ser publicado, aí eu te envio. Perfeito. Tá bom, Tá? Beleza. Então, vamos lá. Já que eu acertei. Pois é, viu? Rapaz, esse grupo nosso aqui é só sucesso. Caraca. É só fera. Só sucesso, pô. Tô de bola, vou parar de compartilhar aqui. Então, vamos lá. Já que o Brian falou, Brian, levantou, corta. Professor, posso passar para a Fernanda, que ela pediu. Você então pode apresentar agora. Vamos lá, Fernandinha. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, aí, parabéns pelos trabalhos, né? Só trabalho top. O professor pediu para apresentar que eu vou ter que sair, tá? Então, eu vou... Tá bom. Deixa eu só compartilhar aqui. Meus slides estão super simples, gente. Enfim, espero que vocês entendam. Eu vou tentar explicar direitinho o problema. Estão vendo já? Já. Eu trabalho na área de suprimentos, né? E a gente seleciona aí, a gente está sempre selecionando fornecedores. Esse caso que eu trouxe foi para alocação de veículos. Normalmente, vou até passar aqui, normalmente a gente, né, nos processos concorrenciais ali do dia a dia, que é uma coisa mais rápida, mais simples e tudo, a gente pega basicamente o preço, condição de pagamento e prazo de entrega, né? E, obviamente, a gente sempre checa com a unidade se o fornecedor está atendendo tecnicamente. Mas a gente basicamente considera esses 3 pontos. Só que esse caso aqui específico foi muito mais complexo, né? Porque envolviam muitos critérios, muitas coisas a serem analisadas dos fornecedores, né? Então, a gente teve ali os quesitos técnicos, os comerciais, e ficaria muito complicado, né, essa análise. Então, o que foi definido foi elencar, né, de 1 a 3, o que cada um atendia de acordo com cada quesito. Então, 1 seria não atende, 2 atende, 3 supera. Esse foram os parâmetros de análise aí lá da empresa. E, enfim, peguei esse problema, esse caso que eu achei interessante, achei que tem muitas coisas envolvidas, né? E 4 fornecedores, que, enfim, não coloquei os nomes, né? Não posso divulgar. Mas, enfim, 2 pontos interessantes aqui é que tem alguns critérios, né? Que eles são iguais, por exemplo, manutenção preventiva, todos atendem, né? Troca de pneus, todos superam. E esses quesitos, eles não entram lá no Propaga, né? Eu até quebrei a cara aí, porque eu fui tentar colocar eles com o mesmo valor e não dá certo, né? Então, eu tive que colocar só os que são diferentes, porque, claro, né, os que são iguais, a gente não precisa levar em consideração, porque eles já são iguais, então não vão afetar aí na tomada de decisão, né? Exatamente. E outro ponto interessante é que o preço, nesse caso, eu considerei como qualitativo também, porque ele entrou também nessa questão do atende, não atende, supera. Né? E eu não tive acesso, para fazer esse trabalho agora, né? Eu não tive acesso ao preço exatamente, senão eu até colocaria, mas eu tive que considerar da forma que estava na tabela, e eu achei isso legal, porque a gente sempre pensa, não, o preço é quantitativo. Nesse caso, a gente vai fazer essa análise qualitativamente. Né? Às vezes, pela tua experiência, tu já sabe quem é mais caro, quem é mais barato. Exatamente. E, enfim, joguei lá
no software. E o que aconteceu, né? As notas, o preço seria o mais alto, né? E aí, aqui, gente, a gente tem mais de 12 critérios, tá? Mas é o que eu expliquei, eu só coloquei os que são diferentes. Então, a gente contabilizou ali 12, que seria o S máximo, né? E o preço seria ali o primeiro lugar, o mais importante. Em segundo, o cronograma de entrega. E, por último, assistência 24 horas, né? Os outros estão ali no meio, 5, 3 de peso. E aí, no final, a gente chega que o fornecedor 3 seria o vencedor. O fornecedor 2 está ali próximo. E isso, gente, eu até comparei com o resultado real que a gente teve. E bateu certinho, foi isso exatamente. Ficou ali o fornecedor 3, né, em primeiro, o fornecedor 2 próximo, o 4 ali em terceiro lugar e o 1 bem abaixo dos outros, né? Foi exatamente esse o resultado que a gente teve e a forma que a gente seguiu para fechar o contrato com o fornecedor vencedor, né? Bacana. Reparem só, interessante esse resultado da Fernanda, assim como do Leandro, né? Ter batido realmente com o que aconteceu, porque aí sempre tem um gaiato que pode falar assim, né? Ah, mas eles chegaram a esse resultado sem utilizar método nenhum, né? Realmente, mas uma coisa é você... quando a gente faz meio que na orelhada, né? Assim como deu certo, poderia não dar, né? E outra coisa, quando a gente quantifica as coisas, eu penso que assim, o apoio à decisão, né? Você enquanto profissional, ele toma um outro contorno, né? Quando você vai apresentar para o seu chefe, para o seu gerente, você fala, olha, eu apliquei um método consagrado na literatura, parará, parará, e aqui eu tenho a ordenação com a pontuação de cada um. Então, você observe que o fornecedor 3 ele tem mais que o dobro da pontuação do fornecedor 1. Quando a gente quantifica as coisas, o problema toma um aspecto completamente diferente para quem vai apoiar a decisão. Eu penso assim, né? Uma coisa é você ir lá, falar, o cara ele decide assim pelo cansaço, né? Ele fica cansado de ouvir você falar. Ah, tá bom, então tá bom, vamos fazer com o fornecedor 3, né? Agora, quando você coloca num método como esse ou outro método qualquer, esgota o assunto, né? Esgotou o assunto. Olha, tá aqui, esse aqui é o melhor. Agora o senhor decide aí o que o senhor acha melhor. Entendeu? O assunto está esgotado, está tudo quantificado, né? Então, eu penso que já dá outra, né? Já dá outro aspecto aí para o apoio à decisão e até assim para você enquanto profissional, né? Enquanto analista, enquanto o cara realmente sabe o que está falando, sabe estruturar um problema, sabe aplicar um método, né? E assim, esse problema, beleza, já foi resolvido, a gente já fechou o contrato, ok. Só que a gente pode utilizar isso para outros problemas futuros, já que a plataforma é tão fácil de usar, tão fácil. Até uma forma de mostrar, olha, a gente tem essa outra alternativa aqui para usar nesses casos e tudo, né? Exato. Então, é interessante. Muito bom. Esse teu trabalho, ele dá para seguir adiante também, ele não precisa parar aí, não, dá para a gente continuar trabalhando nele. Eu achei interessante essa questão do preço, assim, porque isso, eu fiquei até preocupada, de certa forma. Gente, mas preço é quantitativo, né? Não, mas Nesse você pode caso, usar, pode usar uma abordagem qualitativa. Porque você tem o conhecimento tácito na tua cabeça. Né? Você tem o... Tá bom, obrigado. Parabéns, Fernando. Obrigada, professor. Quem falta, então? Falta o Brian e o Marcos Paulo, né? Vamos lá, Brian. Opa, vamos lá. Deixa eu colocar para compartilhar. Vê se aparece, já está aparecendo para vocês aí. Tá aparecendo. Tanker,
Aircraft para United States. Rapaz, que é isso? Tu foi lá para os Estados Unidos? Que é isso, Rama? Essa é uma notícia no mês de junho, de um programa KCY, que a Força Aérea dos Estados Unidos está procurando novos aviões para fazer a substituição, né, do atual, que é o 46A, KC-46A da Boeing. Uhum. Até 2029, esse projeto vai ser implementado. O que acontece? Vou dar continuidade aqui. Tem algum artigo seu parado, Brian, que a gente ainda não mandou? Não. Tem 2 no Convibra. Eu mandei 2 agora para a revista CIMEP. Tem um do CASA que foi aprovado, tem um do Saepro também. Mas não tem nenhum teu parado? Não. Tem o da vacina que eu quero publicar, que eu estou fazendo um levantamento, mas só que como as pesquisas elas estão continuadas, não foram paradas as pesquisas da eficácia, todo mês, toda semana praticamente está mudando a porcentagem da eficácia, fica meio complicado trabalhar com os dados. Não, tá bom. Só queria saber, porque às vezes eu esqueço, às vezes fica parado e... Tá bom, o negócio é não deixar o trabalho parado. Mas tá bom, vamos lá. O da vacina eu vou tentar fechar, porque toda hora está mudando a eficácia, mas vamos mas aí você enviar. deixa claro que aquele que você fez é um retrato daquele momento. É um recorte daquele momento, né? Claro que pode... Aí você pode até citar, né? Do momento da publicação desse trabalho, pode ser que os dados variem e tal, né? Então... nós pegamos um retrato em tal data, né? Esses resultados são resultados de tal data, né? Tá ok. Vou começar então a fechar isso aí. Tá bom. Então vamos lá. A proposta para o workshop aqui do Propaga é a seleção de um tanker aircraft para a United States Air Force a partir do método de apoio a tomar decisão no critério Propaga. E aí o que acontece, né? As notícias agora recentes, no mês de junho, julho, é que a Força Aérea dos Estados Unidos quer fazer a substituição dos 46A, que são Boeings, que são aviões de reabastecimento. O que eles querem fazer? Eles querem pegar esse projeto que se iniciou lá em meados de 2003, se não me engano, já estão sendo entregues atualmente, mas que até 2029 comece um novo projeto. Inclusive, eles têm inclusive até acho que cabe uma outra abordagem, professor, que a partir desse projeto aqui eles querem fazer uma nova licitação para a compra de aviões não tripulados para fazer esse tipo de serviço. E aí o que acontece? Agora a Airbus, que é francesa, entrou na concorrência junto com a Boeing, que é norte-americana, sendo que existe, né, uma forte preferência aí pela Boeing, pelas Forças Armadas norte-americanas. Então, a Boeing se juntou com a Lockheed Martin para poder mascarar, aí, vamos dizer assim, né, o título da empresa francesa. Então, foi feito um joint venture, vamos dizer assim, entre a Lockheed Martin e a Airbus, onde a Airbus pegou o A330 e transformou ele, fez uma conversão em LMXT, fazendo essa mudança de nomenclatura do avião para poder passar na concorrência junto com a Boeing. Então, a problemática é o seguinte: como ser mais assertivo aí na seleção de um tanker aircraft para a Força Aérea dos Estados Unidos? O que é um avião tanque, né? É um tipo de avião planejado especificamente ou modificado em sua estrutura interna, a fim de levar combustível servindo de avião-tanque para reabastecimento de outras aeronaves em voo. Aí o programa é o KCY, é considerado uma aeronave de transporte, até que o projeto verdadeiro, que seria o Advanced Air Refueling Tanker, chamado de KCZ, que é o projeto final deles para que chegue até a fase final. E aí coloquei algumas alternativas, que no caso seria só a Boeing e o Lockheed Martin com a Airbus, que a Boeing tem a base no 767-200, e aí ficou com a nomenclatura de KC-46A, e o da Lockheed Martin com a Airbus é a base do A330, que ficou denominado como LMXT. E alguns critérios, como comprimento, altura, largura, que são as dimensões,
que a gente quer minimizar, então quanto menor o avião, melhor, que até mesmo por questões de identificação visual do inimigo. Peso máximo de decolagem, que é importante, né, já que a gente quer decolar com o máximo de combustível possível e também com carga, lembrando que um avião tanker ele não só transporta combustível como também carga. Maximizar também a capacidade do combustível, então quanto mais combustível, mais ele vai poder fazer esse processo de reabastecimento. Peso máximo de aterragem, o que a gente tem que pensar? Se o avião subir e a missão for abortada, ele não vai poder ficar fazendo o alejamento do combustível, né? Então é custo, é dinheiro. Então o avião subiu, vai fazer o reabastecimento do voo, e o reabastecimento ele foi cancelado, foi abortada a missão. A gente está com um avião com mais de 100 mil toneladas, então, de 100 toneladas. Então, até ele ter que retornar à base, ele vai ter que fazer alejamento de combustível, que é gasto, para que possa se adequar a esse peso máximo. Velocidade máxima também, o empuxo do motor e o gas transfer, que é essa transferência de combustível. O que aconteceu? Como o projeto da Airbus com a Lockheed Martin é um projeto novo, já que o projeto só vai se iniciar em 2029, a gente ainda não tem essa informação de transferência de combustível. Pelo menos eu não achei. A Airbus ele tem um A330 que já está operando nessa função, acho que é o MRTT, só que eles fizeram uma nova adaptação nesse MRTT, transformando em LMXT para que seja adequado ao escopo da Força Aérea dos Estados Unidos. E aí, jogando lá no software, definindo a importância dos critérios, eu considerei que a capacidade do combustível é a mais importante, já que o objetivo é fazer esse reabastecimento em voo. O peso máximo da decolagem, como mencionei, não vai só combustível, vai também carga. Às vezes pode ir paratroopers também, pode ir tanque, talvez, não sei, algumas peças mecânicas. Então, o peso ele é importante. Como o terceiro mais importante ali é a velocidade máxima, lembrando que a velocidade para transferência de combustível ela não é alta, ela é uma velocidade bem abaixo dos padrões, né? Justamente para poder fazer essa transferência e não ter nenhum erro no processo. O peso máximo de aterragem, que é o pouso, né? O peso máximo do pouso, o empuxo do motor, e aí vem as dimensões, por último. O resultado ali ficou para o Airbus, o LMXT, uma nota ali de 5,79, e o KC-46 com 4,21, ou seja, 57%, 58% de preferência ali para o LMXT e 42% ali, mais ou menos, de preferência para o avião da Boeing, que é o atual avião utilizado pela Boeing. A gente não sabe ainda se a Boeing vai continuar oferecendo esse KC-46A ou se ela vai desenvolver um novo projeto para bater de frente com o avião da Airbus. Uhum. Então, esse aqui é o avião, o modelo, já está em teste. Na verdade, ele já existe o modelo MRTT, que é da Airbus, só que a Lockheed Martin entrou no processo para fazer o LMXT junto com a Airbus, para que a Força Aérea dos Estados Unidos tire um pouco dessa visão de um avião francês, né? Vamos focar na nossa indústria americana. Inclusive, o slogan deles é feito por americanos na América, para americanos. Esse é o slogan desse avião. Martin. Inclusive, o teaser que eles lançaram é feito na América, por americanos, para americanos, justamente porque teve esse problema da Airbus ser francesa e está no processo de concorrência. É uma briga de gigantes, hein? É uma briga de gigantes. Inclusive, o avião que está sendo reabastecido aqui, né, ele é um... F-22, não é o F-22 Raptor? Esse aqui é o F-35. F-35, Esse aqui é o F-35, é o último. Esse é o 22? Não é o 35, não, Lockheed Martin? Se eu não me engano, é o F-35, aquele que tem a capacidade de decolar na vertical. Isso. E aí, muito obrigado. Muito bom esse problema. A Lockheed Martin, ela fabrica o Raptor, né? É uma das maiores indústrias de defesa do mundo, né? E, inclusive, em 2014, quando eu coordenei o SPALM,
eu consegui trazer os cientistas da Lockheed Martin para dar uma palestra sobre como é que eles fazem como é que eles utilizam a pesquisa operacional no desenvolvimento dos produtos de defesa dele. E aí eu trouxe um pesquisador chamado Paul Celani, que mostrou vários cases. Eles desenvolveram também um exoesqueleto que o soldado ele veste, cara, e aí consegue levantar não sei quantos quilos, sei lá, 500 quilos, consegue subir montanha sem ficar cansado, né? Pô, bacana. Exoesqueleto, Não, Lockheed Martin é uma gigante da área de defesa. E aí a sacada da Airbus foi essa, trazer a Lockheed Martin para eles, para poder concorrer, né? Interessante, né? A Boeing vai responder, cara, porque se tu vê, o Airbus 330 ele é concorrente do 777, né? E esse que está colocando aí, o KC, ele é baseado no 767. Com certeza ela vai transformar o 777 também num avião para poder concorrer. Muito bom esse seu trabalho aí, Brian. Vamos botar ele no papel também, vai ser um negócio legal daí. Vamos sim. Vamos lá, então, Marcos Paulo agora é o último, né? Fechou. Tá ok, vou compartilhar a tela. Primeiramente, bom dia a todos. Adorei os trabalhos, foram uma inspiração grande para mim. Fiquei até um pouco constrangido de apresentar o meu, mas tudo bem. Não, mas assim a gente vai aprendendo fazendo. Verdade. Minha primeira vez aqui apresentando, né, para a turma. Enfim, eu fiz esse trabalho baseado numa empresa de vestuário que ela basicamente ela terceiriza os seus produtos, né? E aí é um trabalho que eu estava fazendo junto com um colega até da faculdade, só que a gente não estava utilizando o método Propaga, não, porque a gente estava fazendo um estudo sobre a avaliação e seleção de fornecedores dessa empresa. E aí, como eles analisavam também por multicritérios, né, essa avaliação de permanência desses... Ele usou o quê? O HP? O que eles usaram? Então, eles usam um sistema que se chama Scorecard. É um sistema deles próprio. Uhum. E aí eles têm uma... Eu até coloquei aqui uma tabela, não sei se dá para vocês enxergarem ela completamente, que eles utilizam diversos critérios que são muito subjetivos. Cada um tem um peso, né? E cada peso também tem a sua escala aí que é variável, né? A gente pode ver que eles não colocam em questão de preço, eles têm a parte financeira, onde existem vários outros critérios, né? Que devem ser avaliados para que essa avaliação seja realizada anualmente, para a permanência desses fornecedores ou a seleção de novos fornecedores. E aí, através disso, eu utilizei o método Propaga e defini alguns valores, né, visando as empresas que a gente tinha estudado, os fornecedores que ele já tem. E aí a gente fez essa seleção aí quer dizer, eu fiz praticamente sozinho. E aí a gente definiu os pesos de acordo com até o que eles, na tabela deles, têm como referência. Como financeiro, eles colocam como se isso fosse o máximo na parte de avaliação. E aí as outras partes de entrega, até a questão de relacionamento, de custo, todo relatório que é feito anual. Só que esse relatório que é feito anualmente, ele é feito por várias pessoas, porque várias pessoas durante o mês, né, avaliam, e no final do ano eles fazem essa consolidação de informações, e aí eles definem essa avaliação e não dá tanta certeza quanto eu acredito que o sistema Propaga ele consegue definir. E aí eu basicamente defini os valores, coloquei a listagem de 7 fornecedores, que é uma pequena amostra, tá, de um determinado produto que é fornecido, e aí acabamos definindo aqui, nesse trabalho, por meio dos critérios, que a empresa número 2 ela tem aí o maior desempenho durante o ano, então ela permaneceria, assim como eu não consegui definir assim diretamente uma empresa. Eu acredito que, porque até nesse scorecard que eles trabalham, eles têm uma
uma escala de pontuação, que até 99, de 90 a 100 pontos, eles aí conseguem que a empresa ela tenha o nível 4, então ela permanece. Se ela for no nível 1, que é de 0 a 100 pontos, de 0 a 10 pontos, era alguma coisa assim, eles também teriam eles estariam de nível 1, então teria aí uma reformulação para uma seleção de uma nova empresa daquele determinado produto. E aí o sistema Propaga, esse método Propaga, ele consegue definir com mais clareza, eu acredito, essas informações. E aí ele define aí, X2, X5 são os fornecedores, tem aí a maior nota. Então, a gente consegue até definir um novo parâmetro de avaliação desses fornecedores. E eu acho que é isso. Não, muito bom, interessante. Deixa eu ver aqui, peraí. X1. Tá, ali são os fornecedores, aí taxa financeira, prazo de pagamento. Não, gostei. Dá para fazer um trabalho bacana também. Fala, pode falar. Esses dados desses fornecedores são fornecedores reais ou não? Então, eu peguei de fornecedores reais, só que aí eu fiz uma formulação de algumas informações, porque eu tive que passar para o método Propaga, porque eles têm vários níveis assim, de ponto. E aí, quando eu coloquei no sistema, só permitia de 1 a 7. Então, eu fiz aí um proporcional a esses valores, como seriam. Entendi, né? Tá bom, Mas entendi. E eles todos, eu não sei se, eu acredito que tenham utilizado certo. Os critérios foram utilizados de forma qualitativa, porque as informações são subjetivas. Eles não usam muito questão de dados assim, de taxa, isso daqui é 0,7%, isso aqui é 7%. Eles não utilizam isso. Eles usam realmente uma avaliação com essa forma qualitativa. Então, eu utilizei do mesmo método. E o Propaga trabalha com dados qualitativos também, não tem problema nenhum. Entendeu? É até legal, né? Porque você pega um dado ali totalmente qualitativo e consegue codificar tudo. Legal. Tá bom, obrigado, parabéns. Obrigado. Vamos trabalhar também nesse problema aí para ver se a gente consegue colocar na forma de um artigo até o final do ano. A gente tem outubro, novembro aí, dá para a gente trabalhar nele. Tá? Bem, vamos compartilhar aí. Ô, mestre, só fazer uma correção aqui para não ficar feio, que está sendo gravado. É um F-22 Raptor mesmo. É um F-22 Raptor. Não é o F-22 Raptor? A entrada de ar, pela entrada de ar. A Lockheed, eu acho que eles nem vendem esse avião para ninguém. Ele é exclusivo, lá dos Estados Unidos, né? A Lockheed desenvolveu o Raptor e, né? Bem, daqui a alguns anos, daqui a uns 20 anos, deve vender para os outros países, né? Igual eles vendem o F-35. Ou com muitas limitações, né? Exatamente, mas a Lockheed é brincadeira. Bem, então é isso, meus amigos. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Todos os trabalhos foram ótimos, né? A ideia é essa, né? Eu me propus a ajudá-los, né, a seguir nessa trajetória e tentar entrar aí seja no IME, na UF, ou no ITA, ou em qualquer outra universidade. Dentro dessa proposta, a gente precisa aprender esses métodos, precisa publicar, né? Então, na medida do possível, eu acho que eu estou conseguindo ajudá-los aí nessa caminhada, tá? Então, mais uma vez, aí, muito obrigado e vamos trabalhar aí, vamos aproveitar, ver se antes do final do ano a gente consegue, né, durante esses meses aí de outubro e novembro, se a gente consegue evoluir aí com esses trabalhos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Beleza, só ia pedir para falar com o senhor rapidinho no finalzinho, depois que o senhor pode gravar. Tá bom. Tá joia, então. Falou, pessoal. Boa tarde, então. Bom final de semana aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa tarde, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana aí para todos. Tchau, tchau. Tchau, mestre.